8h12 da manhã, nós vamos conversar agora com o ex-embaixador do Brasil em Washington, em Londres, diplomata Rubens Barbosa, um dos grandes especialistas do Brasil na política internacional, com vasta experiência. Antes de abordarmos a repercussão do dia de ontem, embaixador, eu gostaria de saber a sua análise a respeito do que aconteceu com Donald Trump no sábado na Pensilvânia, quando ele foi alvo de um atirador. Quais são os reflexos mais importantes desse acontecimento na sua visão? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes e à Band News TV. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo interesse. Bom dia. Olha, eu acho que o que aconteceu na Pensilvânia, no sábado, esse ataque contra a vida do ex-presidente Trump, muda o sentido e o rumo da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Até sábado nós vimos o candidato Biden na defensiva, sendo pressionado para ser substituído, e a partir desse incidente lamentável, né, e que não é novo na política americana, né? A política americana é cheia de incidentes como esse, ataques a presidentes, a candidatos à presidência, a políticos americanos, mas esse ataque especialmente, eu acho que muda o rumo da campanha. Nós estamos começando a ver a convenção do Partido Republicano, e pelas informações que a gente começa a ouvir e pelo tom dos discursos que a gente já ouviu no primeiro dia, eu acho que o Trump vai mudar a tônica da sua campanha, aparecendo talvez como uma pessoa que, sendo atacado e quase morto, né, por um ataque terrorista, se propõe a unir o país. Eu acho que esse é um discurso novo que vai mudar, como eu disse, o sentido da campanha. Mas eu, apesar do novo discurso, se acontecer do Trump, eu não acredito que haja a possibilidade de uma união nacional, como está sendo mencionado, porque a sociedade americana está muito dividida e vai continuar dividida por muitas razões que não temos tempo aqui de explicar. Embaixador, Guilherme Macalossi, é um prazer falar com o senhor. Deixa eu lhe perguntar um pouco sobre o próprio Partido Republicano, que vem sendo reconfigurado. É o partido do Lincoln, é o partido do George Washington. Mais recentemente foi o partido do Ronald Reagan. O Mitt Romney, que foi candidato republicano à Casa Branca em 2006, ele deu uma entrevista ao CBS Sunday Morning, e ele falou sobre como ele se tornou, dentro do Partido Republicano, um pária. Ele foi questionado pela jornalista, falando: o senhor foi candidato do Partido Republicano em 2006 e o senhor se tornou um pária dentro do partido. E daí ele fala sobre as lideranças tradicionais do Partido Republicano, de onde o Partido Republicano veio e para onde o Partido Republicano vai. E ele fez duras críticas ao Donald Trump. O Partido Republicano de outrora ainda existe na sua avaliação? Porque me parece que a escolha do vice, o J.P. Vance, denota um domínio do presidente Trump sobre o GOP, o Great Old Party, que é o Partido Republicano, de uma forma que ele não tinha até as eleições anteriores. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que a política americana mudou muito, mudou tremendamente. Como você diz, o Partido Republicano, assim como o Partido Democrata, eram partidos que estavam abertos à negociação, a diferentes grupos, e prevalecia um desses grupos nas eleições presidenciais. Hoje, o Partido Republicano é o partido do Trump. Não tem mais grupos dentro do partido. O próprio Vance, né, que foi escolhido agora como vice, ele era contra, mas mudou porque o peso do Trump se tornou absoluto.
e as várias tendências do partido se submetem agora à liderança do Trump. Essa posição hoje do Trump e do Partido Republicano lembra muito os partidos aqui no Brasil. São partidos de pessoas, não são partidos de ideias, de programas. Então, essa transformação é muito grande. No Partido Democrata, ainda há esse questionamento, há grupos dentro do partido, não há uma liderança muito forte. Por isso, o Biden está sendo questionado. A divisão do país, né, essa polarização, favorece essa radicalização dentro dos partidos e essas lideranças pessoais, não é? Pessoas que têm mensagens próprias, radicais, para resolver os problemas dos Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos não são um país comum, não é um país líder político, econômico, tecnológico, uma das duas superpotências ao lado da China, e as responsabilidades são muito grandes, e essa liderança pessoal, incontestável, que começa a aparecer, que já está consolidada nos republicanos e pode vir a acontecer nos democratas, não é bom do ponto de vista do interesse nacional americano. Embaixador, sobre a escolha do vice ainda de Donald Trump, o anúncio mais importante das últimas horas é durante o evento que aconteceu ontem nos Estados Unidos. O senhor acredita que ele traz um outro tipo de eleitor para a canoa do Donald Trump por ter esse perfil mais ligado ao interior, ao caipira, como é descrito na sua autobiografia, e também que virou um best-seller, e também em outros artigos que tratam do perfil do escolhido para ser o vice nessa chapa para disputar a eleição de 2024? Não, eu acho que a escolha do vice reforça, né, os grupos que apoiam o Trump. Ele é de Ohio, que é um dos países que mudam, né, de swing states, que pode votar num, votar no outro. Eu acho que a escolha dele é a escolha dentro do grupo predominante de apoio ao Trump. Eu acho que a escolha dele não acresce, não traz grupos de outras áreas. Mas, como eu disse, a polarização da economia, da política americana está aí. Essa escolha é mais um elemento que reforça essa polarização, né? Ele foi escolhido por ser um elemento da classe média que cresceu por si mesmo, como você diz, da América profunda. E isso aí reforça essa divisão, essa polarização na sociedade e na política americana. O presidente Trump poderia ter escolhido, por exemplo, uma figura mais tradicional do partido, como o Marco Rubio, ou até alguém de outro quadrante, como a Nikki Haley, mas ele preferiu escolher alguém do seu próprio grupo político, ou seja, da maior parte do Partido Republicano de hoje. E isso denota que ele não tem mais que fazer concessões a adversários internos, porque se nós considerarmos, né, embaixador, todos os adversários internos dentro do Partido Republicano do Trump são aqueles que protagonizaram o Partido Republicano até antes da eleição de Donald Trump. John McCain, Mitt Romney, os Bush, foram eles os grandes líderes do Partido Republicano até então, e são seus principais adversários dentro do partido. Como eu disse, a política americana mudou. A realidade hoje é diferente, entendeu? Se ele quisesse fazer aceno para outros grupos, ele teria escolhido o senador Scott, que é negro e que poderia atrair votos dessa minoria dentro dos Estados Unidos. Mas ele preferiu escolher alguém do seu próprio grupo, não é? Então, a política americana, repito, né, os seus comentários na linha do que eu disse. A polarização está aí para ficar, e eu não vejo como qualquer gesto, menos
radical, mais moderado por parte de Trump, vai mudar isso. Vai ser interessante porque vai tirar esse caráter radical, esse caráter agressivo. Inclusive, o próprio presidente Biden se desculpou porque ele tinha feito nesses ataques recíprocos, né, dos dois candidatos, ele tinha até dito que o Trump tinha que se transformar no alvo, não é? O que implica justamente uma coisa violenta. Ele se desculpou por isso. Então, a campanha tinha adquirido características muito violentas, muito pessoais, ataques crescentes entre os candidatos. Talvez isso possa diminuir um pouco, mas não vai diminuir a divisão, a polarização dentro da sociedade americana. Embaixador, estamos a 4 meses da eleição americana. Um episódio como esse pode ser determinante, tem muita coisa para acontecer ainda, vamos ter desdobramentos, vamos acompanhar os próximos passos, a modelação dos discursos e das frases ditas pelos candidatos, como o senhor está pontuando. Qual é a análise da perspectiva que podemos fazer da influência desse episódio para o resultado das urnas? Olha, como você disse, são 4 meses e os 2 últimos episódios mais marcantes, né, o debate na televisão entre o Biden e o Trump, e agora esse incidente, né, esse atentado contra a vida do presidente Trump, mostram que em 4 meses muita coisa ainda pode acontecer. As pesquisas mostram ainda um equilíbrio entre os dois, com pequena vantagem para o candidato Trump, mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente considerar que a tendência vai ser essa. Nós temos que esperar, porque muita coisa ainda vai acontecer até novembro. Embaixador, do ponto de vista da segurança, dá para a gente concluir, conforme os elementos apresentados até agora, que houve uma falha a respeito da segurança de um candidato à presidência durante um comício num local aberto? Hoje em dia há drones, monitoramento, testemunhas denunciaram alguém rastejando lá pelo telhado do edifício, né, da estrutura de onde o atirador disparou contra Trump. Qual é a análise que o senhor faz do trabalho do Serviço Secreto americano nesse episódio? Olha, o presidente Biden e o próprio Serviço Secreto americano, eles estão iniciando uma investigação muito profunda sobre isso. Aparentemente, houve uma falha no Serviço Secreto, mas eu não gosto de imaginar teorias da conspiração, como apareceu nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, interpretações, antes de termos todos os elementos, né, dessa ação. Vamos ver o que aconteceu, porque a segurança local, porque você tinha a segurança do Estado e a segurança federal, né? O Serviço Secreto é federal, mas pelo que eu entendo, a segurança nos arredores já ficava por conta do Estado. Então, é muito cedo para a gente tirar conclusões do que ocorreu, mas que aparentemente teria havido uma falha nos preparativos da segurança no local desse comício na Pensilvânia. Embaixador, voltando para a política e os seus efeitos, quer dizer, o atentado, sem sombra de dúvidas, ele produziu uma imagem histórica que o Donald Trump vai explorar politicamente, já está sendo feito, inclusive pelos seus apoiadores. Ele se fortalece, ainda mais agora em meio à convenção do Partido Republicano. Mas aí, indo por outro lado, para o Partido Democrata, até então o foco das atenções da eleição americana era Joe Biden e a sua capacidade cognitiva. E havia um movimento cada vez mais evidente de trocar o candidato democrata. Na medida em que o Trump se fortalece e ganha favoritismo, ainda que a eleição não esteja decidida, mas ganha favoritismo
para vencer o processo eleitoral americano, o senhor considera que os democratas vão manter o Biden na disputa e não vão trocá-lo para evitar desperdiçar um nome que teria potencialidade na próxima eleição? Como é que o senhor vê essa situação pelo lado democrata? Olha, eu acho que realmente a situação dentro do Partido Democrata é muito complicada, né? Tem muitos aspectos aí a se considerar. Eu acho que depois desse incidente ficou mais difícil você substituir o Biden, por uma série de razões, inclusive por causa do pouco tempo disponível. Agora, eu acho que vai ser determinante para a manutenção ou a substituição do Biden o papel dos doadores da campanha. Se os doadores insistirem, dificilmente insistirem, né, na substituição e retirarem o apoio financeiro para a campanha, aí não vai ter alternativa, né, se não substituir o Biden. Mas eu acho que, por tudo que está acontecendo, já diminuiu a pressão dentro do partido e dos próprios patrocinadores, né, apoiadores financeiros. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, né, e semanas, né, porque a situação, eu acho que mudou totalmente depois desse atentado. E hoje eu acho que está mais difícil do que antes do atentado a substituição do Biden por um outro candidato. Conversamos ao vivo no Jornal Gente desta terça-feira com o embaixador Rubens Barbosa, diplomata dos melhores quadros do Itamaraty brasileiro. Embaixador, sempre uma honra conversar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. São 8 horas.